E para que possamos iniciar a palestra, por favor, fechem os olhos e me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nós agradecemos a oportunidade que temos de estar todos juntos em Seu nome, amparados pela equipe espiritual que nos assiste aqui nesta casa de luz, mas certamente em todos os lares que estão conectados conosco neste momento. Nós só pedimos, Senhor meu Deus, que possamos receber dos amigos espirituais fluidos balsâmicos e salutares, inspirações para que possamos permanecer caminhando no caminho que leva a Ti. E também, Senhor meu Deus, que os ensinamentos desta noite cheguem no fundo dos nossos corações, que penetrem a nossa alma e nos possa ligar cada vez mais ao amado Mestre Jesus, para que possamos desempenhar um papel de verdadeiros cristãos neste mundo. Que seja possível contar com o mentor Erasmo Gurgel no decorrer de mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. E a palestra de hoje tem como tema o cristão perante o mundo. Nós iniciamos afirmando que cristão é o discípulo de Jesus e todo aquele que observa a sua doutrina. Mundo é definido como cada planeta sendo habitado. Nós iniciamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 10. A partir do versículo 1 em diante, nós temos a missão dos 12. A missão dos 12 discípulos é tudo o que Jesus diz aos seus discípulos, aqueles cristãos, como deveriam levar a sua doutrina mundo afora. Então, está escrito em Mateus 10, então, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e também para curarem todas as doenças e enfermidades. Eu achei um belíssimo versículo que traduz para nós o que aquele Jesus maravilhoso estava fazendo com aqueles 12 homens, transformando aqueles 12 homens. No livro O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati nos informa que durante algum tempo estes discípulos permaneceram com Jesus recebendo diversos ensinamentos. E conforme eles recebiam aqueles ensinamentos, que poderiam ser de difícil assimilação para muitos espíritos, eles conseguiam assimilar de forma fácil, pois já eram espíritos de alta hierarquia espiritual. Aqueles espíritos que já eram desenvolvidos e foram designados para este trabalho, para esta missão importantíssima, eles conseguiam assimilar facilmente aqueles ensinamentos e, fortalecidos pela fé que Jesus conseguiu fazer iluminar dentro de seus corações, eles estavam prontos para continuar aquela obra evangélica, mas eles precisavam de regras, eles precisavam de um roteiro que pudesse guiá-los neste mundo. Então, eles receberam um código cheio de regras que eram sábias e comoventes. E este código, então, novamente, ensinava como eles deveriam se comportar diante de todas as pessoas dentro de um mundo. Durante 20 séculos, muitos discípulos estudaram este código de ética. E todos aqueles que não desistiram, eles triunfaram. Aqueles que perseveraram até o fim. Então, lendo o Evangelho de Mateus no capítulo 10, nós conseguimos achar, não vão aos gentios, ou seja, vão até aquelas pessoas que já estejam em condições de receber estes ensinamentos, de compreender estes ensinamentos, porque os outros virão mais tarde. Também diz, preguem que o reino dos céus está próximo, está
dentro dos nossos corações é a bondade, é o amor fraternal, é o amparo e a proteção a todos aqueles que sofrem. Mas Jesus ainda diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, ou seja, os maus espíritos, deem de graça o que de graça receberam. Ele ainda fala: confiem na providência divina, porque todo aquele que trabalha merece ser alimentado. É naquele trecho que ele diz que não precisam carregar túnica, ou sandálias, ou saco durante a viagem. Eles seriam recebidos em casas que abririam as suas portas cheias de paz, desejando a sua presença, e seriam cuidados e alimentados. Jesus ainda diz: se não quiserem recebê-los, se não desejarem vocês, se não quiserem ouvir vocês, ao sair da casa, sacode o pó das vossas sandálias. Ou seja, nem todos receberiam os discípulos de portas abertas, desejosos de sua presença. Da mesma forma, são todos os discípulos até hoje. Muitos não desejarão ouvir o que os pregadores da palavra divina têm para acrescentar, mas nós devemos deixar claro: respeitamos a posição de todas as pessoas, aquelas que desejam Jesus e aquelas que não desejam Jesus. Porém, isso não vai modificar as nossas convicções de seguidores do Mestre. Jesus ainda diz: sejam prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. O trabalhador do Evangelho, ele deve saber que será constantemente assediado por muitos que estão envolvidos com as forças das trevas, estão desejosos de desviá-los do seu real intuito, que é realizar o trabalho edificante. Portanto, médiuns, todos os médiuns, todos aqueles que são novamente pregadores da palavra divina, eles devem saber que devem lutar contra encarnados e desencarnados que, por ignorância, ou então movidos por sentimentos inferiores, tentarão desviá-los do seu real propósito, que é realizar o trabalho edificante com Jesus. Mas devem lutar sim, só que com armas do bem. Esta arma do bem está relacionada à tolerância, ao amor e à piedade. Serão como ovelhas no meio dos lobos. Foi isso que quis dizer o amado Mestre Jesus. Ele ainda diz: não é o discípulo mais que o seu mestre, ou seja, Jesus deve ser o modelo do labor divino, o modelo do trabalhador divino para nós, hoje e para sempre. Jesus traz para nós este modelo de um servidor que se apresenta manso, pacífico, tolerante e que faz realmente o seu trabalho de divulgação muito mais pela exemplificação dos seus atos do que através de suas próprias palavras. Mas ele ainda diz que todos aqueles que puderem doar uma fração do seu tempo ao serviço divino, cooperando com Jesus na difusão do seu evangelho, estes não precisariam ficar preocupados nem por um instante. Nada faltaria para eles, não precisariam temer todas as situações relacionadas aos bens materiais, porque nada vai faltar àquele que é um servo que trabalha no serviço de Deus. Então, todas as pessoas que ficam na dúvida: mas será
que eu estou preparada para servir na causa evangélica? Será que eu tenho realmente este tempo que eu, me dedicando ao trabalho espiritual, não vai me faltar aquele dia de serviço, aquele horário para cumprir o meu trabalho? E sim, nós nos preocupamos com isso. Eu sou autônoma, atendo pacientes. Quando eu venho dar palestra, eu preciso terminar o meu trabalho tempos antes. Então, de repente, eu deixo de atender 2 ou 3 pacientes naquele dia para poder chegar aqui no horário da palestra. E a gente fica se questionando, mas será que eu vou conseguir dar conta do meu trabalho físico, do meu trabalho espiritual? Realmente nada falta para nós. No outro dia a gente consegue dar conta, a gente estende um pouquinho o horário, faz valer a pena o hoje e o amanhã, o trabalho espiritual e o físico, e parece que nos tornamos cada vez mais completos, mais cheios de vida e satisfação. Nada nos falta, nem saúde, nem recursos materiais, nem ânimo, nem paciência, absolutamente nada, porque Deus proverá aquele que é um servo do Senhor. Jesus ainda diz: aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus quer dizer que ser digno dele é quando nós nos esforçamos para superar os obstáculos que virão atrapalhar os nossos desejos de espiritualização. Este escritor ainda explica minuciosamente, dizendo que isso acontece com mais intensidade no ambiente doméstico. É quando você fala: eu estou indo para o centro porque tem uma palestra interessante hoje, e seu esposo: mas de novo? Você não foi a semana passada para o centro? Tem que ir hoje de novo. Ou então seu filho fala: não, mãe, mas hoje está muito frio. Eu estava querendo comer uma sopa. Fica em casa, mãe. Faz uma sopa. Ou então você fala assim: é amanhã que eu vou começar com o estudo. Eu venho participar do curso. E no seu trabalho, alguém fala: olha, hoje você tem que ficar até mais tarde, você não vai sair não. Então vejam que sim, a maior parte vai acontecer no ambiente doméstico. Mas encarnados e desencarnados podem fazer você desviar deste seu objetivo de espiritualizar-se. Então nós precisamos nos esforçar, ter este objetivo como um objetivo fundamental nas nossas vidas. É alimento espiritual, é retificação. Nós precisamos nos moralizar a partir do Evangelho de Jesus e precisamos nos esforçar, sim, para chegar a este objetivo nobre. E nós fazemos isso da mesma forma, é com mansitude, é com muita tolerância, é com muita oração, é trabalhando com fé em Deus, com flexibilidade. Hoje eu irei sim, porque é importante para mim ouvir a palestra, participar dos trabalhos, realizar uma participação ativa dentro da seara do Mestre Jesus. É importante para mim e para nós todos como familiares, porque eu trago bons fluidos, eu venho com mais fé, com mais ânimo e vitalidade. Eu me transformo cada dia numa pessoa muito melhor e sou melhor mãe, melhor esposa, melhor irmã, melhor filha. Então é importante para mim e para todos que convivem comigo que eu realize este trabalho, este estudo. Mas Jesus também fala: aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A cruz para nós pode ser o cumprimento do seu dever, pode ser a sua mediunidade e quaisquer sofrimentos físicos ou morais que você esteja vivenciando nesta encarnação. Então Jesus não pede: olha, você então resolva os seus problemas e depois me siga. Não, Jesus nos quer da forma que nós somos, com nossas provas e expiações, da forma que estamos neste momento. Que levemos tudo, toda a nossa bagagem, seja ela boa ou ruim, e que possamos seguir o Mestre, nos esforçando para nos tornarmos cada vez melhores com Ele, com Jesus. E Ele ainda diz: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe quem me enviou.
Ou seja, novamente, muitas vezes existirão pessoas que baterão a porta para nós, exatamente porque nós somos cristãos, espíritas cristãos. E é estranho isso, além de espíritas, ainda cristãos, mas nós somos. E quem nos recebe, recebe a Jesus, e quem recebe Jesus, recebe o próprio Pai. Então, que saibamos sermos respeitosos com a nossa própria conduta, sermos respeitosos com esse Jesus que é tão maravilhoso, e sermos respeitosos também com tudo que o Pai nos permite desenvolver nesta terra. Mas nós precisamos ainda falar que o cristão, então, é todo aquele que deve seguir os ensinamentos do amado Mestre Jesus. E para nós, o mundo, na linguagem evangélica, está relacionado com os prazeres que os bens materiais proporcionam aos homens. E Jesus coloca os homens na mesma condição em que esteve, dizendo que os homens não são do mundo, os homens estão no mundo. Já que o cristão é todo este que segue os ensinamentos de Jesus, o Espiritismo relembra o que Jesus disse e exemplificou, por isso o termo espírita cristão. O espírita cristão, ele deve relembrar o que Jesus disse e exemplificou e raciocinar no Evangelho. Raciocinando no Evangelho, nós conseguimos nos transformar em pessoas melhores e colocar em prática a nossa reforma íntima. Então, nós perguntamos, mas afinal de contas, o que é ser cristão? O cristão é todo aquele que apresenta, que manifesta uma postura diferente perante o mundo. É a postura de quem tem uma nova vida, obtida pela fé na pessoa, na palavra e na obra do Senhor Jesus. É uma regeneração de caráter espiritual obtida pela palavra que se crê. E por isso que nós falamos, e nós muitas vezes ouvimos falar sobre a parábola do semeador, segundo Erasmo, não é simplesmente ler o Evangelho, não é simplesmente ouvir sobre o Evangelho, é se transformar com o Evangelho, é refletir e assimilar cada ensinamento para se preencher deste Jesus. É se envolver com ele e se modificar, assim se transformando numa nova pessoa, a partir de arrependimento, a partir de conversão, a partir de aceitação de tudo que eu fiz, mas também de quem eu posso me tornar com o Mestre Jesus. E é desta maneira que em Coríntios 2, Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que se passou já ficou para trás, eis que vieram coisas novas. Então é isso. Se até aqui formos pessoas levianas, errôneas, viciadas, desestruturadas, mas daqui para frente eu decido me transformar numa pessoa melhor. E com Jesus eu faço isso. É a única forma. Já que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém consegue caminhar em ascensão sem o Mestre, sem estes ensinamentos do amado Mestre Jesus. Nós utilizamos o livro Paz e Renovação de Emmanuel, onde e como estiveres, coloca-te acima da opinião dos outros. Serve a Jesus, servindo a multidão, ofertando o que tiver de melhor. E é assim que nós demonstramos o quanto somos discípulos de Jesus, quando nós doamos aos outros. Doação material, doação moral, atenção, paz, conforto. Tudo que nós fazemos para os nossos irmãos, nós fazemos para o Mestre e para o próprio Deus. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala para nós que quando o homem descansa nas vulgaridades e futilidades da vida, ninguém lhe examina os passos, sua vida não interessa. Mas, nascendo no coração a erva da fé retificadora,
Sua vida passa a construir objeto de curiosidade para a multidão. Resta ao cristão cultivar os seus propósitos sublimes e ouvir do Mestre primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Tudo tem seu tempo, mas nós não devemos dar ouvidos para o que um diz, o que outro diz a nosso respeito. Mas esta mulher foi leviana a vida toda e agora se diz cristã? Sim, ela se transformou por Jesus. Ela tem todo o direito e ela deve se renovar a partir de Jesus. Dar tempo ao tempo, mas a partir de esforço, força de vontade e fé, nos renovarmos com Jesus e deixarmos tudo o que dizem de nós para lá. Último livro em torno do mestre Vinícius diz que o mundo precisa de moralização e apenas o cristianismo, que é uma doutrina moralizadora, código de ética, pode fazer do mundo um lugar melhor a partir da transformação de todos os seus habitantes. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Meus irmãos, será que nós já despertamos para Jesus? Será que podemos afirmar com convicção que somos cristãos? Eu tenho dito lá em casa, nós precisamos ter mais respeito. Todos nós. Respeito por Deus, respeito pelo Evangelho, respeito por Jesus. Se eu falo que eu sou cristã, eu tenho que ser esta cristã em todos os lugares por onde eu passo. Eu tenho que ter postura cristã. E evangelizadores, oradores, todos aqueles que trabalham com a palavra, aqueles que trabalham com a fé, têm que ter respeito pela doutrina, respeito pela obra do Mestre. Será que nós podemos dizer que somos cristãos de cabeça erguida, sem nos envergonharmos de dizermos que seguimos o Mestre Jesus? Eu tenho fé que sim, que todos nós que estamos aqui hoje já somos cristãos e seguimos o Mestre de peito aberto, sem nos envergonharmos de nada de suas palavras, pelo contrário, pregando, realizando o trabalho de propagação do Evangelho do amado Mestre Jesus. E que seja assim sempre, para que possamos finalizar a palestra de hoje. Por favor, fechem os olhos. Nós oramos, Pai, nós oramos pedindo esta fé pequenina do tamanho de um grão de mostarda. Nós oramos, Senhor meu Deus, pedindo as imagens do Mestre durante todos os instantes da nossa vida. Nós pedimos, meu Pai, que possamos ter força e convicção, não desistindo dos nossos propósitos edificantes, que nós possamos segui-lo, ó Senhor meu Deus, e levantarmos nossa cabeça, triunfantes, perseverando nesta causa que é tão nobre, que nós não nos desviemos do que é realmente importante, que são estes privilégios espirituais, é toda esta aquisição de ensinamentos que são nobres para nós e para todos aqueles que estão conosco. Nós somos imensamente agradecidos pela espiritualidade e eu agradeço a Erasmo pelo trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus.